Olá, tudo bem? Sou o professor Lívio Silva e este é o canal Português com Lívio Silva. É um prazer receber você aqui. Hoje é dia de aula no canal, mais uma vez. E antes, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. E agora vem comigo para aprendermos juntos! Hoje vamos falar das terminações verbais, um assunto que diz respeito aos verbos regulares. Estes, em cada modo e conjugação, têm as mesmas terminações, que também chamamos de desinências. Essas definem as três conjugações verbais. A primeira conjugação para verbos terminados em AR, a segunda para verbos em ER e a terceira para verbos terminados em IR, conforme já destacado em vídeo anterior. Neste vídeo, vamos mostrar as tabelas de conjugação com as respectivas terminações para cada conjugação dos verbos regulares no modo indicativo. Como já dissemos em vídeo anterior, os verbos regulares servem de base para as demais classificações verbais. Portanto, entender a conjugação deles é importante para se entender as demais classificações. Presente do indicativo. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Radical mais O, radical mais AS, radical mais A, radical mais amos, radical mais AS, radical mais ão. Usando como exemplo aí o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, todos os verbos regulares vão seguir esse mesmo padrão na primeira conjugação dos verbos do presente do indicativo. A segunda conjugação, radical mais O, radical mais ES, radical mais E, radical mais emos, radical mais eis, radical mais em. Usando aí o exemplo do verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Terceira conjugação, verbos terminados em R. Radical mais O, radical mais S, radical mais E, radical mais imos, radical mais is, radical mais em. Usando aí o verbo partir como exemplo. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Pretérito imperfeito do indicativo. É um tempo verbal que expressa uma ação passada e não concluída. É usado para descrever algo que estava acontecendo no passado. Era contínuo ou frequente e que poderia ter sido interrompido. Uma ação não concluída. Os verbos regulares, no pretérito imperfeito do indicativo, na primeira conjugação a R, ficam dessa maneira. Radical mais ava, radical mais avas, radical mais ava, radical mais ávamos, radical mais áveis, radical mais avam. Novamente o exemplo do verbo cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Então, todos os verbos regulares da primeira conjugação no pretérito imperfeito do indicativo vão ficar nesse padrão. A segunda conjugação, ER, termina em ER, radical mais ia, radical mais ias, radical mais ia, radical mais íamos, radical mais íeis, radical mais iam. Novamente o exemplo do verbo vender. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Na terceira conjugação, terminada em IR, é o radical mais ia, radical mais ias, radical mais ia, radical mais íamos, radical mais íeis, radical mais iam. Usando o verbo partir como exemplo, eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Agora, o pretérito perfeito do indicativo é um modo que expressa uma ação que ocorreu em um momento específico no passado e já foi completamente concluída. Vamos lá. Primeira conjugação, terminado em AR. Radical mais ei, radical mais aste, radical mais ou, radical mais amos, radical mais astes, radical mais aram. Verbo cantar como exemplo. Eu cantei,
tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Segunda conjugação, R, radical mais I, radical mais este, radical mais eu, radical mais emos, radical mais estes, radical mais eram. Verbo vender, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. E a terceira conjugação, terminada em ir, radical mais ir, radical mais este, radical mais eu, radical mais imos, radical mais estes, radical mais iram. Usando o verbo partir como exemplo novamente, eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Tá gostando do vídeo? Fica aqui porque ainda tem mais, mas antes deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Agora vamos para o pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito expressa uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. É como se fosse o passado do passado, ou seja, algo muito distante. Concluiu-se, mas é muito distante. Então, na primeira conjugação, o padrão é radical mais ara, radical mais aras, radical mais ara, radical mais áramos, radical mais ares, radical mais aram. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Tomando aí o exemplo do verbo cantar, da primeira conjugação. Na segunda conjugação, o padrão é radical mais era, radical mais eras, radical mais era, radical mais éramos, radical mais éreis, radical mais eram. Verbo vender como exemplo. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. E na terceira conjugação, terminada em ir, o padrão é radical mais ira, radical mais iras, radical mais ira, radical mais íramos, radical mais ireis, radical mais iram. Exemplo do verbo partir. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Passando agora para o futuro do presente do indicativo. O futuro do presente do indicativo expressa ações que acontecerão em um momento posterior ao da fala. Com certeza ou probabilidade, não há dúvida. Padrão aí, né, da primeira conjugação. Radical mais arei, radical mais arás, radical mais ará, radical mais aremos, radical mais areis, radical mais arão. O verbo cantar, né, como exemplo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Vamos agora para a segunda conjugação. O padrão é radical mais erei, radical mais erás, radical mais erá, radical mais eremos, radical mais ereis e radical mais erão. Usando o verbo vender como exemplo, eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Terceira conjugação, padrão é radical mais irei, radical mais irás, radical mais irá, radical mais iremos, radical mais ireis, radical mais irão. Usando o verbo partir, né? Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. E finalmente, o futuro do pretérito do indicativo, que consiste em uma ação futura em relação a um momento no passado, uma possibilidade, uma condição não realizada, um desejo ou uma incerteza. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. O padrão é radical mais aria, radical mais arias, radical mais aria, radical mais aríamos, radical mais arias, radical mais ariam. O exemplo do verbo cantar, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam. Na segunda conjugação, o padrão é radical mais eria, radical mais erias, radical mais eria, radical mais eríamos, radical mais erias e radical mais eriam. O exemplo do verbo vender, eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. E na terceira conjugação,
O padrão é radical mais iria, radical mais irias, radical mais iria, radical mais iríamos, radical mais iríeis, radical mais iriam. Tomando o exemplo do verbo partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não esqueçam de assistir aos outros vídeos do canal e até o próximo vídeo.